no assunto desta manhã, que é a continuidade dessa pequenina série de mensagens que nós estamos refletindo à luz da palavra de Deus a respeito de adoração. Essa série chamada Canta Minha Alma. Cantar faz parte da expressão de adoração. Verdade? Sim ou não? A gente sabe, aqui na Batista Alicerce, a gente sabe que adoração para nós não é somente cantar, certo? Adoração para nós é organizar a vida em função de Jesus. Repita comigo aí, para nós adoração é organizar a vida em função de Jesus. O adorador, ele canta sim, e cantar é algo importante na vida e na expressão da adoração em todo o adorador. Cantar não é somente a prática de quem sabe. Cantar é a prática de quem deseja expressar essa devoção a Deus, trazendo emoção, trazendo beleza. E Deus é um Deus de beleza e de emoção. Deus ama que nós o adoremos com as nossas emoções. Que ao cantarmos, ou ao orarmos, ou ao declararmos, ou lermos as Escrituras, que haja emoção envolvida nisso. Que nós choremos de gratidão, às vezes também nos quebrantemos por arrependimento a respeito de pecados que nós enfrentamos, com os quais nós lutamos. Deus ama ver seus filhos e trazendo para um foco mais preciso no tema de hoje, Deus ama que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa foi uma lição muito importante que Jesus ensinou para aquela mulher no poço de Jacó, a mulher que é lembrada toda vez que nós cantamos a música que nós acabamos de cantar, que traz ao nosso momento aqui de adoração a lembrança dessa história e deste encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus diz a ela: Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está ensinando algo precioso para essa mulher e que precisa ser também entendido por nós. Jesus está dizendo: mulher, olha só, adorar a Deus não depende de lugar. Quando ele diz em espírito, ele está dizendo para ela: não importa se é no Monte Gerizim, onde você acha que Deus deve ser adorado, ou se é em Jerusalém, onde os judeus acham que Deus deve ser adorado. Na verdade, o lugar não importa. O que importa é o espírito diante de Deus. É você inteira diante de Deus. Porque você pode estar na igreja, você pode estar na sinagoga, você pode estar no monte. Mas se você não estiver diante de Deus, não adianta estar em nenhum lugar. Mas se você estiver de fato diante de Deus, não importa o lugar. Pode ser no carro, no chuveiro, pode ser lavando a calçada da sua casa, pode ser lavando seu carro, pode ser num intervalo entre uma aula e outra na sua escola ou na sua faculdade, pode ser num momento em que você levanta no intervalo do seu trabalho, pode ser em qualquer lugar. Se você estiver inteiro diante de Deus, Deus vai te encontrar como um adorador. E a segunda lição importante é que Deus quer você de verdade. Aquela mulher estava fugindo da verdade da vida dela. Quando Jesus colocou a verdade da vida dela diante dela, ela fugiu do assunto. Ela disse assim: olha, eu estou vendo que o senhor é profeta, mas vamos mudar de assunto? Vamos parar de falar de mim
e vamos falar sobre o lugar de adoração, se você olhar o texto, você vai ver isso. E aí Jesus diz assim: não, enquanto você tentar se esconder de Deus, você não vai viver o que é de fato ser uma adoradora. Você precisa adorar a Deus em verdade. Quem é você, mulher? E é interessante porque Jesus explica isso dizendo assim: Deus, o que ele faz? Procura. Por que será que Jesus usou a expressão procura? Eu entendo que de alguma forma Jesus percebeu que aquela mulher estava tentando se esconder, estava brincando de esconde-esconde com Deus. E aí Jesus diz para ela: pare de se esconder. Deus procura adoradores que o adorem em espírito, ou seja, em qualquer lugar, e em verdade, plenamente transparentes diante de Deus, com suas partes boas e com suas partes ruins, diante de Deus, integral e plenamente. Nós vamos continuar hoje falando sobre isso, sobre adoração, para fortalecer este pilar importante, sobre essa disposição que deve haver em cada um de nós, de devoção, de entrega, de rendição das nossas vidas a Jesus. Por isso nós dizemos que a adoração é organizar a vida ao redor de Jesus, é organizar a vida em função de Jesus, é fazer da minha família algo fundamentado em Jesus, da minha carreira algo fundamentado em Jesus, dos meus sonhos algo construído para honrar a Jesus, fazer da minha vida uma vida cujo centro está separado, única e exclusivamente para honrar, glorificar, testemunhar de Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez na minha vida e o que Ele pode fazer na vida das pessoas que estão ao meu redor. Se tiver alguém que está nos visitando hoje, e você não é de uma igreja evangélica, você nunca teve a experiência de tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, deixa eu te falar que a palavra de hoje, ela é bem uma palavra voltada assim para a igreja, mas não se sinta separado, se sinta convidado. O que eu vou falar é a partir da disposição que eu já tive e muitos aqui já tiveram de entregar suas vidas a Jesus. E talvez você não tenha feito isso ainda, mas eu quero que você ouça o que se forma ou o que deve se formar no coração e na disposição de todo aquele que entrega sua vida a Jesus. Hoje eu quero convidar você a uma atitude de adoração. Na semana passada eu desafiei, o desafio para todos nós foi adorarmos a Deus deslumbrados e rendidos. Um movimento que não é tão comum nos dias de hoje, quando nós cantamos, quando nós adoramos, quando nós buscamos a presença de Deus. Hoje eu quero convidar você a adorar ao Senhor com outras duas características na sua disposição, no seu coração. Adorarmos ao Senhor agradecidos e transformados. Semana passada falamos sobre deslumbrados e rendidos. Hoje vamos falar sobre gratos, agradecidos e transformados. Deixa eu ler para vocês duas citações aqui de uma pessoa muito conhecida, mas que talvez você não saiba quem é. Mas no caminho você vai perceber o quanto ela é conhecida. Duas citações. Redimida. Como eu amo proclamar isso, redimida pelo sangue do Cordeiro, redimida por sua infinita misericórdia, sua filha, eu sou para sempre.
Uma outra citação: não é suficiente ter uma canção nos lábios, você também deve ter uma canção no coração. Essas duas citações são de uma mulher chamada Frances Crosby, mais conhecida como Fanny Crosby. Fanny Crosby foi autora de alguns hinos conhecidos. E ela teve uma vida muito atípica. Com apenas 6 dias de nascido, ela teve uma infecção nos olhos. E por causa de um tratamento mal orientado, ela então ficou cega, ainda bebê, recém-nascida. Ela ficou cega, nunca mais voltou a enxergar e viveu toda a sua vida nessa condição. Pouco depois que ela ficou cega definitivamente, seu pai faleceu. E aí ela foi criada então por sua mãe com a ajuda de sua avó. E a avó, dedicada a cuidar da sua neta enquanto sua mãe trabalhava, a avó foi desde bem do início da sua primeira infância, foi usando a Bíblia para entreter sua neta. E nesse cuidado, o que a avó de Fanny fazia? Ensinava ela histórias e textos bíblicos e a ensinava a orar e a memorizar trechos grandes da Bíblia. E ela cresceu assim, memorizando cada vez mais textos bíblicos e textos bíblicos. E aí ela cresceu então como uma mulher temente a Deus e que, apesar da sua condição e da forma com que ela foi assaltada na perda do seu pai, na sua visão, ainda assim ela cresceu aprendendo a confiar em Deus e enfrentar todas as suas dificuldades. Na adolescência, ela entrou para um instituto chamado Instituto para Cegos de Nova York, onde ela foi educada e se tornou professora. E se tornando professora, se tornou também uma poetisa. Passou a escrever muitas poesias, muitos poemas, que depois, vários desses poemas se tornaram canções. Uma outra citação que eu separei aqui dela, diz assim: pareceu ser a intenção da bendita providência de Deus que eu fosse cega por toda a minha vida, e eu lhe agradeço por essa dispensação. Se amanhã me fosse oferecida a visão perfeita na terra, eu não a aceitaria. Talvez eu não tivesse cantado hinos de louvor a Deus se tivesse sido distraída pelas coisas belas e interessantes ao meu redor. Diz a história dessa mulher que em uma noite ela foi visitar uma amiga musicista. Aliás, o contrário, a sua amiga foi visitá-la. E durante essa visita, sua amiga tocou uma melodia ao piano. Depois que ela tocou essa melodia ao piano, ela perguntou para Fanny: o que diz para você esta melodia? E em resposta, esta mulher respondeu: Blessed Assurance, Jesus is mine. Que viria a ser a primeira linha de um poema que ela escreveu, que poucos minutos depois já estava escrito a primeira estrofe, e ainda na mesma noite as duas amigas completaram juntas o restante desta música, que diz assim: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Apesar da sua vida cheia de desafios, essa mulher se tornou um exemplo de gratidão pelo que realmente devemos ser gratos, por pertencermos a Jesus Cristo. E no momento que nos entregamos a Ele, Ele também se torna nosso. Ela aprendeu a ser grata e a partir dessa gratidão adorar através de canções. Ela percebeu o que Jesus fez em sua própria vida e a partir da sua transformação de vida, ela também assumiu um papel de ser instrumento para transformar outras vidas ao seu redor. Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. Na semana passada, nós lemos o trecho de Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, e eu expliquei para vocês que esse trecho é conhecido como uma das doxologias do apóstolo Paulo, um dos escritos que o apóstolo Paulo dedicou exclusivamente para exaltar, para honrar, para glorificar o nome de Deus em meio aos seus ensinos e orientações à igreja. Há um verso nesse trecho, exatamente o último verso que nós vamos ler, que também é conhecido como uma das doxologias do apóstolo Paulo. E eu quero conduzir vocês nesta manhã a entenderem o que levou o apóstolo Paulo a declarar o que está registrado no verso 17, quando ele diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse verso até para os mais antigos de igreja, parece que a gente vai dar início a uma música, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Hoje eu estou igual o pastor Norberto, né? Mas eu quero conduzir vocês olhando para essa última declaração desse trecho, entender o que levou o apóstolo Paulo a meio que interromper sua linha de raciocínio e incluir no meio de suas declarações e orientações e testemunho para o seu discípulo, incluir uma doxologia, uma declaração de honra, glória ao Senhor, ao único Deus verdadeiro. Diz assim o trecho que nós separamos para esta manhã: dou graças, sou grato a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta palavra, Timóteo, é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior.
Mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o primeiro capítulo da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a um dos seus importantes discípulos, a um dos seus, talvez, o mais importante daqueles que se tornaram líderes, mentoriados, auxiliados, suportados, ajudados por esse grande apóstolo. E o apóstolo, então, tem tanta consideração por seu discípulo Timóteo, que escreve a ele 2 cartas. E nós estamos aqui diante da primeira carta que ele escreve e da abertura dessa carta ainda. O apóstolo Paulo está se comunicando e entrando em algo que ele vai desenvolver a partir daí para a orientação, mentoria e auxílio desse jovem pastor, seu discípulo. Como é bonito, como é inspirador perceber um homem da estatura do apóstolo Paulo, apesar que dizem que ele era baixinho, né? Mas eu digo estatura assim, do lugar que ele já tinha, do reconhecimento que ele já tinha. Um homem estudado, conhecedor das Escrituras. Como é bonito ver ele escrevendo a um jovem pastor e dizendo assim: filho, saiba algo sobre mim. Eu não sou perfeito. Eu sou um homem pecador. E eu digo para você, filho, se tem um pecador ruim nesse mundo, sou eu. Eu não sou um homem bom. Eu sou um homem restaurado. Eu sou um homem tocado pela misericórdia e pela graça de Deus. Eu sei quem eu sou, Timóteo. Eu tenho consciência do que Deus fez para me transformar no homem que hoje eu sou. Esse homem que dos pecadores é o pior. Sim, Timóteo, eu sei quem eu sou e é por isso que eu sou tão grato. É por isso que me rendi e me renderei enquanto viver. É por isso que não sou eu mais quem vive, mas é o meu Salvador que vive em mim. Ele me transformou, Ele me alcançou com sua graça, me salvou, me chamou para viver com um maravilhoso e sublime propósito: ser um exemplo do que o seu poder pode fazer na vida de alguém. A gratidão do apóstolo Paulo, que eu parafraseei aqui, era seu antídoto contra a altivez, contra o orgulho, contra a soberba. Aos olhos humanos, o apóstolo Paulo tinha muitos motivos para se tornar um homem soberbo. Ele realizou grandes coisas. Ele era um homem culto, hábil na pregação, na argumentação, na escrita, um homem profundo, conhecedor, um homem que viveu experiências extraordinárias de ver milagres acontecendo através do seu ministério. Aos olhos humanos, o apóstolo Paulo teria motivos para ser o primeiro a inventar essa história de pai apóstolo, de arcanjo, de essas coisas que a soberba do homem leva o homem a criar e inventar. Mas o antídoto contra essas insanidades que às vezes tomam o coração
de quem deveria ser só um adorador, o antídoto dele era reconhecer quem ele foi e assim reconhecer o que Deus fez na vida dele. Paulo não lembrava quem ele era por culpa, por remorso. Paulo lembrava quem ele fora antes de tornar-se apóstolo, porque isso resgatava nele gratidão. E a lembrança, talvez mais importante, que todos nós devemos carregar conosco: a graça de Deus me transformou. Transformou quem eu era em quem eu sou. E eu quero conduzir você a ter uma autopercepção semelhante à do apóstolo Paulo, para que nós também exercitemos uma adoração semelhante à dele. Termos este apóstolo como uma inspiração e uma referência para a nossa adoração. Então, primeiro, você precisa dizer: minha adoração deve ser fruto de gratidão. O apóstolo Paulo abre esse verso 12 dizendo que, olha aí na sua Bíblia, o que ele abre dizendo? Dou graças, agradeço ao meu Senhor Jesus Cristo por tudo o que Ele fez. E aí o apóstolo Paulo descreve: me deu forças, me considerou fiel, me chamou para o ministério. Eu, que antes era blasfemo, perseguidor, um homem insolente, cheio de si, mas Deus foi misericordioso comigo. A graça dele transbordou em mim. É o que o apóstolo Paulo diz. O que é para nós viver com gratidão, adorar com gratidão? O que deve ser para nós adorar com esse coração agradecido a Deus? Eu quero te ajudar a refletir sobre isso com duas observações apenas a respeito do que é adorar com gratidão. Primeiro, com gratidão eu reconheço que recebi algo de grande valor. Segundo, eu reconheço a bondade de quem me favoreceu. Você sabe a diferença entre justiça, misericórdia e graça? Já ouviram sobre a diferença entre justiça, misericórdia e graça? Justiça é quando eu recebo aquilo que eu mereço. É justo? Concorda? Se eu recebo o que eu mereço, isso é justo. Se um réu recebe a sentença compatível ao seu delito, foi feito o quê? Justiça. Se ele é absolvido porque foi provado que ele não cometeu aquele crime ou aquele delito, foi feita justiça. Justiça é quando eu recebo o que eu mereço. A pergunta é: diante de Deus, o que nós merecemos? Não é o que nós desejamos, não é o que nós esperamos que Deus nos dê. Pense de maneira franca, sincera, humilde, diante de Deus, o que eu e você merecemos: absolvição ou condenação? Isso é justiça. Misericórdia. O que é misericórdia? É quando algo ou alguém impede que eu receba o que eu mereço. Quando o que eu mereço é ruim, obviamente. Então, o que é misericórdia? É quando aquilo que eu deveria merecer, que eu deveria receber, aquilo que eu mereço,
eu fui livrado daquilo que eu merecia. O que é graça? Graça é receber o que eu não mereço. Justiça é receber o que eu mereço. Misericórdia é não receber o que eu mereço. Graça é receber o que eu não mereço. O apóstolo Paulo sabia bem a diferença de cada uma desses conceitos. E ele, sabendo dessa diferença, ele diz: eu sei o que eu merecia, mas a misericórdia de Deus impediu que o que eu merecesse acontecesse comigo, fosse me dado. Além disso, Deus operou na minha vida não só com misericórdia, Ele veio com graça. E além de me livrar daquilo que eu merecia, Ele me deu algo mais. Ele me chamou para um propósito que é além de mim mesmo, que é mais do que os meus desejos e as minhas intenções, é infinitamente mais do que eu possa pedir ou imaginar. O apóstolo Paulo traduz um pouco disso em Filipenses capítulo 3, versos 7 a 11, quando ele diz assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo está dizendo: o que eu recebi tornou-se aquilo que é mais valioso em toda a minha vida, e esse deve ser o coração de alguém que se diz adorador. Eu e você, se queremos ser encontrados por Deus como adoradores que o adoram em espírito e em verdade, nós precisamos apresentar a Deus um coração grato por tudo que Ele fez, e esse coração verdadeiramente grato pela obra de Cristo em nós, esse coração declara em coro o que o apóstolo Paulo está declarando: quando eu entendi o que Cristo fez por mim na cruz, nada mais vale mais do que isso, do que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Nem riquezas, nem poderes, nem influência, nem relevância, nem nada do que antes para mim era importante. Para o apóstolo Paulo, existia uma coleção enorme de coisas importantes: obediência à lei, santidade performática, ou seja, ele como fariseu, ele tinha que andar como alguém que fosse reconhecidamente santo, agradando a expectativa das pessoas. O apóstolo Paulo tinha expectativas de se tornar um rabino, um rabi, porque ele estudou aos pés de um grande mestre, chamado Gamaliel. Provavelmente o apóstolo Paulo, estudando com Gamaliel, traçou planos para o seu futuro, dizendo: um dia eu serei um Gamaliel, serei importante no exercício do poder religioso sobre as outras pessoas. Ele tinha também o sonho de fazer prevalecer o farisaísmo como o ensino do que é santo e de quem é Deus, sobre qualquer outro ensino. Ele assistiu Estevão ser martirizado, e ele assistiu isso com prazer, porque ele acreditava estar vendo a sua mensagem e o seu ensino naquele tempo prevalecer
sobre o ensino dos seguidores do caminho, ou dos seguidores de Jesus. O apóstolo Paulo tinha vários valores e prioridades, mas esse apóstolo está dizendo, aqui em Filipenses, está dizendo, todas as minhas prioridades foram mudadas. Nada para mim mais é mais importante do que estar com Ele, do que viver a transformação que Ele fez na minha vida. Se eu e você queremos ser adoradores, nós precisamos permitir que nosso coração se encha desse reconhecimento do que Deus fez em nossas vidas ao nos salvar. Ele não só veio com misericórdia para nos livrar daquilo que merecemos, mas Ele veio com graça para nos dar muito mais, abundantemente, infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Essa gratidão, ela deve existir em nós por isso. Gratidão por termos sido transformados por Jesus. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo, a partir do verso 15, volta aí a sua Bíblia. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, Timóteo. Saiba, dos pecadores, eu sou o pior. E Jesus veio para salvar todos os pecadores, inclusive eu. E é por isso mesmo que Deus foi misericordioso comigo. E a transformação que Deus fez em mim, me transformou em um exemplo. Eu e você precisamos carregar esta marca. Não é exemplo, o apóstolo Paulo está falando aqui, não é exemplo como se ele estivesse dizendo assim, vocês têm que fazer o que eu faço, vocês têm que viver como eu vivo, vocês têm que se vestir como eu me visto, vocês têm que pentear o cabelo do jeito que eu penteio. Esses eram os valores que o apóstolo Paulo abandonou. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é me imitem no sentido, e ele diz isso em outra parte das suas cartas, ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas quando o apóstolo Paulo diz isso, sejam meus imitadores, quando ele diz aqui para o seu discípulo Timóteo, eu sou um exemplo, não é para que as pessoas olhem para ele e tentem performar as suas próprias vidas como ele. O que o apóstolo está dizendo é, eu sou um exemplo daquilo que Deus faz. Eu não sou um exemplo daquilo que eu faço. Eu sou um exemplo daquilo que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Porque se eu que era blasfemo, insolente, se eu que era esse homem perseguidor, que tinha prazer em ver a morte dos santos de Deus, eu fui transformado, então qualquer um pode ser transformado. Deus me transformou para que a minha história fosse um anúncio. Ele pode transformar você. Porque se transformou quem eu era em quem eu sou, pode transformar qualquer pessoa. Nós, como o apóstolo Paulo, transformados por Jesus, nós temos que ter essas duas coisas no nosso coração. Primeiro, transformado por Jesus, eu reconheço que Jesus veio para salvar todos os pecadores e eu sou um deles. Parece algo tão trivial, né? Tão simples. Mas eu sempre digo, o evangelho é simples, contudo não é fácil. É tão simples que às vezes eu e você nos perdemos. É simples dizer, Jesus salvou os pecadores, incluindo a mim. Isso é fácil dizer, mas às vezes na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nós não agimos assim. Nós agimos como Deus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o melhor. Nós dizemos, Jesus veio com sua graça me dar
não mais o que eu mereço, mas o que eu tenho merecido. E aí nós passamos a olhar para as pessoas, não como um campo em que o nosso testemunho será poder de Deus para transformar. Nós olhamos as pessoas como um campo que nós temos que tornar mais parecido com a gente mesmo. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: eu sou um exemplo, não para que você se pareça comigo, eu sou um exemplo para que você saiba que o que Deus fez em mim pode fazer em qualquer pessoa. E é o que eu e você precisamos carregar todos os dias. Precisamos carregar diante das pessoas não a nossa condição, mas precisamos carregar diante das pessoas aquilo que Deus fez por nós, mudando a nossa condição. Quando sou transformado por Jesus, eu reconheço que Jesus transformou minha vida para quê? Para transformar outras vidas. 1 Coríntios capítulo 15, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, eu nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Como eu desejo que cada membro desta igreja possa declarar isso a respeito da sua própria vida, dizer: eu sei que a graça me alcançou, e Senhor, tua graça na minha vida não será inútil. Tua graça sobre a minha vida será poder teu para transformar outras vidas. E olha como é bonito ver isso, tudo que o apóstolo Paulo falou aqui para Timóteo, sendo encerrado por essa declaração. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, esse é meu testemunho, dos pecadores eu sou o pior. Eu era uma pessoa vil, uma pessoa ruim, que se alegrava com a injustiça. Eu era um homem insolente, soberbo. Eu era um homem que perseguia a igreja que Jesus está edificando. Eu era esse homem, um assassino no coração. Eu era este homem cuja a vida e os valores mereciam a justiça de Deus, mereciam a minha condenação. Mas Timóteo, Deus me alcançou com misericórdia, me livrou da minha condenação, me livrou de quem eu era. E mais, Timóteo, Ele me visitou com sua graça, e eu, sem ser um apóstolo, fui tornado um apóstolo. Deus veio, me livrou da minha condenação e me deu mais. Me deu uma missão, Timóteo, que eu estou cumprindo e que você também deve cumprir. E aí o apóstolo Paulo, quando chega num ponto de êxtase a respeito do que Deus fez na sua própria vida, ele levanta a voz, ou a caneta, ou a pena, e diz ao Rei eterno, imortal, invisível, a esse Deus único, maravilhoso, eu honro, eu glorifico por toda a minha vida, pelos séculos dos séculos. Eu louvo e adoro aquele que me visitou com misericórdia, aquele que me visitou com graça. A esse Deus toda a minha vida, toda a honra, todo louvor pelos séculos dos séculos. A Ele seja dada a minha adoração.
É isso que eu e você temos que nos levantar e dizer a Ti, Senhor, por toda a obra que fez em mim, pela misericórdia com a qual o Senhor me visitou, pela graça abundante com a qual o Senhor me resgatou. Eu Te adoro, grato e transformado. Eu ergo mãos daquele que viveu Teu toque. Eu ergo minhas mãos e Te adoro, agradecido e transformado. Se você quer fazer isso nesta manhã, fique de pé onde você está. Erga suas mãos bem alto e comece a abrir seus lábios dizendo: Senhor, obrigado por me visitar com misericórdia. Obrigado por me visitar com graça. Obrigado, Jesus, por me salvar, por me transformar. Obrigado, Jesus. Eu Te louvo, Te adoro, Te engrandeço. Eu bendigo o Teu nome. Eu louvo a Ti, Jesus Cristo, Deus crucificado e ressurreto. Eu Te adoro, Senhor, porque Tua obra aqui na terra me alcançou. Porque Tua misericórdia, Tua graça me visitaram e me cobriram, Senhor. Visita-nos, Espírito Santo de Deus. Conduz nosso coração, Senhor. Levanta a voz, igreja, ora, adora. Senhor, nesta manhã nós erguemos nossas mãos, nossas vozes. Nós Te agradecemos, Senhor, por nos visitar com misericórdia e com graça. Nós Te agradecemos, Pai, porque fomos encontrados pecadores, mas fomos transformados em filhos. Fomos encontrados inimigos, mas fomos transformados em discípulos. Nós Te adoramos, Senhor, com toda a nossa gratidão. E nós nos apresentamos, Senhor, como instrumentos dessa graça, transformados para sermos usados, transformados para sermos agentes de transformação, onde formos, com quem estivermos, Pai. Essa é a nossa oração e a nossa entrega nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém.